E hoje, eu acho importante, né, primeiro a gente falar deixa eu fazer uma introdução aqui um pouco mais prolongada para explicar uma coisa, né? Quando o pastor falou para a gente que iria sair de férias, a gente começou a pensar, né, eu e o Lucas, as mensagens que a gente iria trazer, e a princípio surgiu uma ideia que foi da gente trazer uma série de mensagens com a introdução assim, 1 ano para viver. E aí a gente começou a pensar, e a primeira mensagem que surgiu foi essa: 1 ano para viver pela palavra. E faz sentido que ela tenha sido a primeira, porque é a palavra que fundamenta todas as coisas, que fundamenta a existência da criação, que fundamenta a nossa existência, que fundamenta a eternidade. Então faz sentido que essa tenha sido a primeira, que o Espírito Santo tenha nos enviado em primeiro lugar para ler e refletir sobre a palavra, né? Mas o que a gente não considerou foi uma possibilidade que o Espírito Santo também traçou para mim e para o Lucas, que a gente pensou aqui, né, 1 ano para viver pela palavra. Pela manhã o Lucas falou sobre 1 ano para viver em adoração, e as próximas mensagens serão 1 ano para viver em oração e 1 ano para viver em missão. Então, a mensagem da manhã e a da noite, a gente escolheu o mesmo texto. Curioso, né? Quando a gente foi passar para a Vanessa, né, as ordens ali, o tema, a versão que a gente ia utilizar, a gente descobriu que a gente tinha passado e refletido no mesmo texto. E a princípio a gente pensou, né, se iria continuar, se a gente iria trocar, enfim, acabamos decidindo que vamos manter e vamos fazer, né? Porque a gente entendeu também, e aí eu acho interessante falar isso, né? A palavra de Deus possibilita diferentes abordagens, né? Então, o Lucas falou em adoração, né? A respeito da adoração pela manhã, enfatizou mais a questão das tentações e qual foi essa resposta de Jesus diante das tentações, e eu vou enfatizar aqui mais especificamente sobre a palavra, né, e o sentido da palavra para a nossa vida e aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração como palavra também para a gente viver nesse ano diante dos desafios que nós teremos, né? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Você pode ficar sentado como está. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Texto bem conhecido. Vamos ler. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nos colocamos na Tua presença e agradecemos pela palavra lida, rogando que Teu Espírito Santo
faça-se compreender esta mensagem no coração de cada irmão, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, estamos no início do ministério de Jesus e é fundamental a gente fazer essa abordagem e refletir também que esse momento da tentação se deu logo após o batismo de Jesus, né? Ou seja, a partir do momento em que Jesus foi confirmado pela voz de Deus, né, que diz: ouçam o meu filho, né? E a presença do Espírito Santo descendo sobre Jesus, confirmando o início do seu ministério, começam os confrontos, né? Começa ali toda uma trajetória que será permeada de dificuldades, de sofrimento, mas também que proporcionou para nós conhecer a palavra de Deus, proporcionou o conhecimento do reino de Deus a partir dessa mensagem que Jesus levou. E sempre o início de qualquer coisa, mas aqui especificamente sobre o ministério de Jesus, sempre suscita dúvidas, né? Seria Jesus o Messias? Seria esse homem que o povo estava esperando há tanto tempo, há tantos séculos? O Messias esperado seria esse, né? Seria este também aquele que restauraria a Israel? Então, são dúvidas que foram aparecendo no início do ministério de Jesus. Dúvidas talvez pertinentes, né? Afinal, era algo novo, diferente, embora já estivesse profetizado há tantos séculos, era algo que confrontaria e transformaria toda a realidade da história. As transformações que vieram após Jesus têm a marca da presença de Jesus. O mundo se dividiu, a história foi dividida pela presença de Jesus. Então é natural que surgissem dúvidas. E pensando nisso, eu acho que quando a gente chega num ano novo, né, que é o nosso caso, 2024, a gente também chega com algumas dúvidas. Será que nesse ano a gente vai conseguir colocar a nossa vida espiritual de acordo com aquilo que a gente deseja? Será que nesse ano a gente vai conseguir colocar para fora do papel o nosso planejamento familiar, o nosso planejamento financeiro? Será que esse ano a gente vai conseguir também colocar aqueles quilinhos a mais para fora? São dúvidas, são perguntas que a gente faz e a gente traça ali um planejamento, estabelece algumas metas ou tenta estabelecer algumas metas, mas são dúvidas que a gente traz para o nosso ano. E é interessante a gente notar, e aí eu quero que você, por favor, acompanhe o texto, né, a partir do versículo 1 aí do capítulo 4, quando diz para a gente que a seguir, ou seja, após esse momento do batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí eu já quero trazer o primeiro ponto para nós. Permita que o Espírito Santo conduza a sua vida neste ano. Todos os projetos que você tem em mente, que você talvez já tenha colocado no papel alguma coisa, eles poderão ser bem melhor do que você espera se eles tiverem a presença do Espírito Santo conduzindo você. Eles podem se tornar realidade se estiverem de acordo com a vontade de Deus e se você for conduzido pelo Espírito Santo. Por quê? Observe que Jesus foi conduzido, e aí eu quero análise dessa frase, né? Conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. O fato de Jesus ser conduzido indica essa sensibilidade e essa submissão ao Pai. Conforme o apóstolo Paulo fala, Jesus se despiu de sua glória. Ele deixou e não se orgulhou pelo fato de ser igual a Deus, mas ele abriu mão
e quando a gente abre mão de estar no controle da situação ou do planejamento ou de qualquer outra coisa da nossa vida, a gente então consegue ser conduzido, porque ser conduzido também implica essa sensibilidade e essa submissão de Jesus. Essa sensibilidade de Jesus, por exemplo, a gente também percebe no cuidado que ele tem com as pessoas, no cuidado que ele tem com os mais necessitados, mas também percebe uma sensibilidade para confrontar o mal, para confrontar a injustiça. Então não é uma sensibilidade que nos torna fracos, muito pelo contrário, que nos torna cada vez mais fortes e conscientes de que nós precisamos ser submissos. E Jesus então foi conduzido ao deserto, e esse deserto, ele implica, claro, as próprias necessidades nossas. No deserto não é um lugar de existência da vida, né? Não é possível, ou embora alguns povos, né, vivam no deserto, mas não é o lugar mais adequado para se viver. Então, esse local para onde Jesus é conduzido, e que na Bíblia sempre tem essa referência de deserto como um lugar para confrontado ou para se afastar do mal, da injustiça, para buscar a Deus. Jesus é levado, né, pelo Espírito nessa submissão ao deserto, com a finalidade de ser tentado. E aí é interessante que tudo tem uma finalidade dentro do propósito de Deus. A gente faz planos, né? O livro de Provérbios fala sobre isso. O homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. A gente tenta conduzir a nossa própria vida por muitos anos, e talvez você esteja nesse momento tentando conduzir ainda a sua vida, tentando controlar a sua história, tentando controlar os seus pensamentos sobre o futuro, tentando controlar as suas próprias necessidades, mas a resposta é: permita que o Espírito conduza a sua vida. Você pode receber de Deus muito mais do que o seu trabalho pode dar a você mesmo, muito mais do que os seus próprios sonhos, muito mais do que a sua própria história deu a você até agora, sendo conduzido pelo Espírito. E é natural que haja tentação nesse processo, né? A tentação, ela nasce do próprio desejo nosso. Desejo de ser, desejo de conquistar, desejo de ter, desejo de quebrar as regras. E as tentações, então, vêm de dentro de nós com esse ímpeto, né? Querendo dominar o nosso coração, querendo dominar a nossa existência. E eu perguntei assim, né, para o texto: qual é a finalidade de Jesus ser tentado? E a finalidade é que Jesus foi tentado para que se identificasse com a minha e com a sua fraqueza. Agora eu pergunto para você: sabendo que Jesus conhece as suas fraquezas, conhece as suas necessidades, você gostaria de ser conduzido pelo Espírito Santo neste ano? Você gostaria de ter os seus sonhos e a sua trajetória conduzida pelo Espírito Santo? Você gostaria de ter o seu casamento, os seus filhos sendo conduzidos pelo Espírito Santo? Então, ore e peça que o Espírito Santo conduza a sua vida. No Evangelho de João, Jesus fala que o que é nascido do Espírito é Espírito. Os que vivem segundo o Espírito, diz Paulo, se inclinam para o que é do Espírito. E esse se inclinar significa definir a mente para algo, né? Ou seja, você deseja ter a sua vida conduzida pelo Espírito, ore a Deus
pelo Espírito Santo na sua vida. Ore a Deus pelo Espírito Santo nas suas tentações. Ore a Deus pelo Espírito Santo nos seus problemas. Ore a Deus pelo Espírito Santo no seu crescimento pessoal, no seu trabalho, na sua prosperidade. Ore a Deus pelo Espírito Santo na sua vida conjugal. Ore a Deus pelo Espírito Santo. Por quê? Versículo 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Porque é preciso haver uma preparação. Para a gente enfrentar e ter condições de suportar as adversidades que vão sobrevir à nossa vida nesse ano, a gente precisa se preparar. E a gente sempre pensa, e é natural, não é errado, tá? A gente sempre pensa que a preparação envolve apenas aspectos físicos. Tanto que, geralmente, no início do ano a gente faz aquela promessa: esse ano eu não vou comer mais tal comida. Esse ano eu vou me enganjar ali num futebol, numa caminhada, numa corrida. Esse ano eu vou me esforçar ao máximo para ver se eu não desisto em fevereiro. Porque geralmente é o que acontece também, né? As academias lotam em janeiro, começam a esvaziar em fevereiro e o dono da academia fica feliz pelo resto do ano, que ele vendeu no cartão de crédito, né? A pessoa vai ter que pagar agora. Mas o fato é que a preparação ela precisa envolver tanto os aspectos físicos, ou seja, o corpo precisa estar preparado, e a gente já percebe, por exemplo, mudanças climáticas, um dia faz sol, o outro faz chuva, essa semana vai fazer 35 graus de novo, né? Então, essas variações, elas se refletem no nosso corpo. Com certeza, acho que muitos de vocês não dormiram bem nas últimas semanas por conta do calor aí. Então, tudo isso vai interferindo no nosso corpo. Parece que a gente já começou esse ano um pouco mais cansado do que os outros anos. Não sei se é só uma percepção minha ou se é o meu contexto de indústria que coloca isso diante de mim. Mas o fato é que a gente precisa se preparar física e espiritualmente. E isso está no texto, por exemplo, quando fala que depois de jejuar, ou seja, um aspecto espiritual, Jesus teve fome, um aspecto orgânico e básico da nossa vida. E eu penso e compreendo que quando a gente vê em Jesus essas mesmas dificuldades da tentação, do jejum e de se afirmar perante a tentação pelo jejum e ter fome, mostra então essa humanidade de Jesus que mais uma vez se identifica com a nossa fraqueza, que mais uma vez se identifica com as nossas necessidades. E então a palavra responde para nós. A palavra é que nos sustenta nesse sentido, porque é a partir da palavra que a gente pode conhecer essa realidade, que pode conhecer a Jesus, que pode ter consciência do Espírito. Então, por que a gente precisa se preparar? Será que a gente precisa se preparar para não ser tentado? Para não receber dificuldades? Ou para aprender a suportá-las? Porque o fato é que a gente, estando vivo, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ser tentado. É marca do pecado. A gente não tem como se esconder diante disso, né? E é interessante que Tiago vai falar para a gente, né, que não sobreveio sobre vocês nenhuma tentação procedente de Deus. Mas vocês são tentados naquilo que vocês cobiçam. E a gente, então, precisa se preparar. A gente precisa se preparar para viver este ano. E o que você precisa preparar para viver esse ano? Você precisa preparar o seu coração.
para viver esse ano. Você precisa preparar a sua mente para viver esse ano. Você precisa preparar o seu corpo como um todo para viver esse ano. Isso inclui também o seu espírito. É preciso haver uma preparação. Então, nós somos sustentados pela palavra, nós clamamos que o Espírito conduza a nossa vida, e eu quero fazer uma analogia para você ficar ainda mais claro essa compreensão. Nós podemos levar dois estilos de vida. Um estilo de vida que pode ser uma vida imediata, e um estilo de vida que pode ser uma vida mediada. O estilo de vida imediato é aquele que consiste quando a gente age sempre por impulso. Quando eu quero gritar, eu grito. Quando eu quero responder de forma grosseira, eu respondo. Quando eu quero gastar além do que eu ganho, eu gasto. Quando eu quero fazer aquilo que a gente sabe que desobedece a Deus. É um estilo de vida imediatista que combina com todos os seus desejos, combina com todos os meus desejos, que combina perfeitamente com a nossa natureza decaída, que quer sempre estar em primeiro lugar, sempre tomando a posição de Deus, sempre querendo resolver as coisas. Mas também temos uma possibilidade que é a vida mediada. E essa vida por intermédio do Espírito Santo, nós podemos sim ser conduzidos ao deserto. E nós vamos até o deserto para ser tentado nas nossas fraquezas. Mas nós já sabemos que Jesus se identificou com a nossa fraqueza. Então, eu quero pensar com você os desafios e como a palavra de Deus se manifesta, sustentando a cada um de nós para que a gente possa viver esse ano. E eu penso que, antes da gente falar dos desafios, é importante a gente falar e distinguir o que é espiritual, o que não é espiritual nesses desafios e o que parece, mas não é espiritual. Vamos ver primeiro o que não é espiritual. Interessante que aquilo que não é espiritual possui base bíblica. Por exemplo, se a gente pensa lá no contexto de Ananias e Safira, Atos 5, quando era comum naquele momento que as pessoas de posse vendessem suas terras e pegassem aquele dinheiro e colocassem para os apóstolos distribuir da melhor maneira. Foi comum naquele momento. Mas o fato é que o apóstolo Pedro vai fazer uma pergunta intrigante para Ananias. Ananias, meu filho, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração e mentisse assim ao Espírito Santo? O fato é que Ananias e Safira, se você não conhece a história, Ananias e Safira, eles venderam uma posse, uma determinada terra, e pegaram uma parte do dinheiro e retiveram para eles. E aquilo que eles entregaram para os apóstolos, eles consideraram e deram aos apóstolos como se fosse o todo. E isso se apresenta para a gente, então, como algo que não é espiritual. Mentir não é bonito, não é honroso e, portanto, não é espiritual. Mas também tem algumas coisas que têm uma aparência de espiritualidade, que é a proposta do diabo, que é de uma leitura seletiva da Escritura com base no seu próprio desejo, que foi o que o Lucas explicou para a gente de manhã. O diabo até usa a Escritura para falar para Jesus: olha, se lança daqui que Deus vai dar ordem aos anjos dele para te sustentarem. Mas o que estava em questão ali era você tentar a Deus diante de uma possibilidade que era equivocada, que era errada, que era pitoresca.
Qual seria o sentido de alguém se jogar de uma altura e pedir que Deus agora tem um bungee jump lá em cima para segurar a gente? Se você se jogar, você vai morrer. Então tem uma aparência de espiritualidade. O diabo até conhece a palavra e tem essa aparência. Se a gente pensar também, os fariseus, eles tinham uma aparência de espiritualidade, mas por trás havia um legalismo que colocava as ordens sobre as pessoas enquanto eles mesmos não cumpriam. Mas então o que é espiritual e o que a gente pode crer com certeza, com convicção? Aquilo que é espiritual, primeiro, se confirma na palavra e confirma também a vontade de Deus. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente contempla esse quadro pleno e perfeito daquilo que é espiritual. Por exemplo, Deus fala a respeito de Jesus: este é o meu filho. E no Evangelho de João, Jesus, está lá registrado que Jesus falou: eu e o Pai somos um. Então, aquilo que é espiritual, trazendo agora para a nossa realidade, aquilo que é espiritual e se confirma pela palavra, eu quero dizer que se o seu projeto estiver diante de Deus e for da vontade de Deus, será confirmado por Deus. Não será confirmado pelo seu coração, porque o seu coração pode muito lhe enganar, pode muito atrapalhar o seu ano. Não confie somente no seu coração. Diria mais, confie somente em Jesus. Se você quer confiar o seu ano, confie o seu ano a Jesus. Porque todas essas situações, e especificamente a tentação, ela sempre vai se apresentar como algo que Deus abomina. Então, qual é o propósito de nós vivermos este ano pela palavra? A gente precisa estar convicto, e eu já estou caminhando para concluir, a gente precisa estar convicto que ao crer em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Essa é a primeira convicção que a gente precisa trazer da palavra para a nossa vida esse ano. Quando você crê em Jesus, você se torna filho de Deus. E isso é importante porque dentro da cultura, nós podemos ser, dentro da cultura fora da igreja, a gente pode ser amassado por aquilo que a cultura quer colocar sobre cada um de nós. E a consciência de que nós somos filhos de Deus é que vai impedir isso. Eu não me permito ser levado por essa onda, porque eu sou filho de Deus. E isso eu descubro na palavra. De que quando nós cremos em Jesus, nós temos a nossa vida guiada pelo Espírito Santo. Quando nós cremos em Jesus, nós podemos compreender a palavra, conhecer e ser liberto pela verdade. Que quando cremos em Jesus, nós nascemos de novo pelo Espírito e somos desafiados a viver em obediência à palavra de Deus. Então, a palavra que dá base, que sustenta, é a partir da palavra que reúne cada um de nós, que eu quero convidar você esse ano a viver pela palavra. Apresente a Deus em oração as suas necessidades, os seus desafios, os desafios da sua família, os desafios que estão no seu coração. E peça para que Deus te oriente pela palavra. Não se deixe levar pelo seu coração. Porque a gente percebe que em Jesus, quando Ele ordena que Satanás vá embora, Jesus fala isso com convicção. Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele.
somente a Deus, somente a palavra, somente glória a Deus. É dessa forma que eu convido e, de certa forma, desafio você a viver esse ano. Amém?